obrigado. Uma boa noite a todos, sejamos nós todos bem-vindos. Agradecendo sempre a Deus, a Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos, a falar um pouquinho mais dessa doutrina, que tanto nos consola e esclarece a todos nós. O tema proposto para a noite de hoje, para nós refletirmos um pouco mais sobre o que somos, o que podemos e o que devemos. É a mediunidade, que é a nossa segunda obra de Kardec, o Livro dos Médiuns. Quando adentramos a casa espírita, por vezes, com esta ferramenta, digamos assim, que não seria o termo correto, destrambelhados, e não sabemos nem o porquê, como é que acontece isso comigo. Geralmente indicamos as leituras, o Evangelho no Lar, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar da moral, nos trazer todo aquele ensinamento que mexe conosco, com todos nós, esse sentimento de amor, de auxílio, de caridade ao próximo. E a mediunidade, como é que fica? Por vezes não é tão falado, não é tão comentado, porque temos que adentrar a um trabalho de início, que seria o estudo. Como o nosso irmão falou, o CIED é a nossa primeira entrada na casa espírita. Quando somos convidados, passamos por lá a média de 1 ano, estudando o CIED, é o Ciclo Introdutório de Estudo da Doutrina Espírita. Ali ficamos 1 ano, estudando, compreendendo um pouco sobre nós, espíritos. A mediunidade vai ficando já estamos sendo acompanhados pela casa, pela direção da casa, o que nos transforma, o que nos transtorna, o que nos prejudica tanto essa ferramenta, por falta de compreensão. Feito esse ano, passamos para o 2º ano, somos convidados a participar da casa, nos associarmos à casa, trabalharmos na casa, seja na porta, seja na recepção, enfim, no som, trabalho é que mais temos na casa espírita. Feito isto, continuamos sendo observados desta ferramenta, o que estamos desenvolvendo, como é que estamos lidando com esta ferramenta. Passados esse estudo, seremos por vários convidados, sim, a desenvolvermos a mediunidade. Como saber se sou médium, se tenho essa ferramenta? Todos somos portadores da mediunidade natural, que é o canal psíquico pelo qual recebemos as influências boas ou ruins que estimulam as experiências do espírito na vida terrena. Porém, nem todos somos médiuns, conforme denominou Kardec. Então, essas experiências boas e ruins, poderemos classificá-las de nossa inteira responsabilidade. O que atraímos para nós, o que pensamos, o que agimos, como nos portamos durante o nosso dia, no nosso trabalho, com os nossos familiares. Essas influências boas ou ruins é que vai determinar o meu dia. Como é que eu comecei o meu dia? Dando um bom dia ou fechando a cara para aqueles meus irmãos? Na parada de ônibus, enfim, nos colegas. Essas influenciações, boas ou ruins, que vão determinar, então, o decorrer do nosso dia. Então, o que é médium? Segundo Allan Kardec, médium é todo aquele que sente a presença ostensiva dos espíritos. Seria aquele que serviria de ponte entre o mundo visível e o invisível. A prática da mediunidade é o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, como dissemos lá na primeira parte, todos
mas nem todos são médiuns, né? Essa disposição orgânica que está em todos nós vai depender se usamos dela, se desenvolvemos ela ou não, né? Como sabemos se somos médiuns? E se formos, o que devemos fazer? Vamos de novo citar Allan Kardec, que nos diz: todos somos mais ou menos médios, pois todos possuem a mediunidade natural. Canal psíquico, por através somos estimulados ao crescimento. Entretanto, médios propriamente ditos são aqueles que recebem as manifestações ostensivas. Quer dizer, só vou me considerar médio quando eu estou trabalhando ela, quando eu estou desenvolvendo ela. Mas eu tenho o esclarecimento para desenvolvê-la, eu tenho a educação necessária para desenvolvê-la, estou desenvolvendo ela para o bem ou para o mal. O livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, no capítulo 21, lá traz uma situação de um espírito desconhecedor da sua mediunidade, pelo lugar que frequenta, pelas companhias às quais ele está envolvido. É um repórter. Ele é influenciado para o mal. Então traz aquelas notícias piores possíveis. Então a influenciação perniciosa, a qual os espíritos inferiores o envolvem, acaba levando essa mediunidade, por ele desconhecer e não ter o entendimento, acaba usando para o mal. Quando que, também neste mesmo livro, no capítulo 22, tem uma situação de um espírito, de um médico, que não conhece também a sua mediunidade, não tem o entendimento, não tem a compreensão, mas a transforma para o bem. Pelas suas companhias, pelo local onde ele vive, convive com os seus, pelo trabalho que ele exerce no bem, com todos aqueles, né, que estão à sua volta. Então, desconhecedor também, mas a influenciação, a escolha é do Espírito. A escolha é nossa. O lugar que frequentamos, porque a comunicação, ela se dá através do pensamento. Se pensamos, criamos. Se criamos, atraímos. Então temos que controlar, temos que entender, compreender que todos, aí é onde dizer, todos temos a mediunidade, mas nem todos somos médiuns, porque não temos o conhecimento e não desenvolvemos essa mediunidade. Temos lá essa disposição em nós, mas não a desenvolvemos. Então, essa é a diferenciação. Respondendo, o que devemos fazer, né, se temos, como se não temos essa disposição, queremos desenvolver esta ferramenta, queremos usá-la para o bem. Devemos praticar, como iniciamos o trabalho, praticar dos grupos de estudo, participar dos grupos de estudo. Procurarmos uma casa espírita e lá fazermos parte desse grupo, né? E assim por diante. Quando estivermos aptos, que estaremos sendo observados pela direção da casa, pelo departamento doutrinário, enfim, pelas equipes, pelos facilitadores, seremos convidados a participar da PACEM, que essa prática se divide em 5 etapas, chama-se PACEM. São elas: PACEM, percepção. Vamos nos sentar à mesa, vamos ficar, ou talvez sentado como estamos, nas cadeiras, enfim, num grupo, depende, isso aí a cada casa que vai determinar como vamos fazer. Mas ali vamos ficar concentrados por algum tempo, vamos perceber todo aquele envolvimento, a nossa volta, aquilo que está, o som, enfim.
Passando essa fase, vamos para a aproximação. Também vamos desenvolver, ali estaremos sendo observados, estaremos sendo conduzidos a fazer passo a passo, enfim, como deveremos. Depois o contato. O que a gente sente, o que a gente percebe, enfim, o que está sendo. Depois uma outra fase, que seria a quarta, o envolvimento. Aquilo que nos envolve, aquilo que, enfim, aquilo que nos intui, aquilo que percebemos. E por último, a quinta fase seria a manifestação. Nesse decorrer estaremos sendo orientados, ali na nossa frente será colocado lápis, caneta, papel, enfim, para ver o que nós vamos desenvolver nesta mediunidade. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, nos diz que a mediunidade é ensejo de serviço, aprimoramento, resgate e solução. Quer dizer, esta ferramenta nos proporciona, oportunidade de serviço, o aprimoramento, o resgate e a solução. Vamos ver do que se trata. Aprimoramento. O que primeiramente nos concita a fazermos no aprimoramento? Aprimoramento moral. Se queremos trabalhar, desenvolver essa ferramenta para o bem, diz assim: quem se alista nas fileiras do Espiritismo é compelido naturalmente, vejamos bem essa palavra aqui, naturalmente, ninguém é obrigado. A casa espírita não nos obriga a nada, é naturalmente, a iniciar um processo de sua própria transformação moral. Não quer mais ser violento, ou grosseiro, maledicente, ou ingrato, leviano ou infiel. E assim por diante. Nos colocarmos nesta tão falada reforma íntima. Aí eu pergunto, será que nós queremos isso? Queremos passar por todos esses momentos que citamos lá desde o início, participarmos do grupo de estudo, sermos convidados a vir trabalhar. Primeiramente nós viemos freelance, CIED. Temos obrigação, entramos e saímos e vamos embora. Momento que somos convidados para o segundo ano, o estudo, o ESD, aí já temos obrigação. Começamos a participar, ser sócio da casa, já temos obrigação. Se formos convidados para um trabalho, sendo sócio da casa, já somos convidados a um trabalho. Seja na porta, na recepção, enfim. Já não é mais um dia, já são 2 dias na casa. Quero desenvolver a mediunidade, vamos ver como é que... Já não é mais 2 dias, já são 3 dias na casa. E assim por diante. Perfeito, desenvolvi a mediunidade, estou trabalhando na mediunidade, já não é mais um dia, não é 3 dias. Já tenho que vir para o trabalho de mediúnico, na segunda-feira, atendimento espiritual aos desencarnados. Já são 4 dias na casa. Será que eu estou disposto a isso? Será que eu estou disposto a fazer essa reforma, esse sacrifício por vezes, deixar os meus em casa, meus familiares, meus amigos? Então tudo isso a gente tem que se perguntar nesta questão do desenvolvimento da mediunidade. A questão espiritual muda. Diz assim: deseja, embora tateamente, em vista das solicitações inferiores que decorrem inevitavelmente do nosso aprisionamento, as formas primitivas, evolucionais, subir devagarzinho os pequenos degraus do aperfeiçoamento espiritual. Integrando-se para isso no trabalho em favor de si mesmo e dos outros. Pelo que eu falei. Eu estou disposto a vir outro dia para trabalhar, dar de graça o que de graça eu receber, essa ferramenta, a mediunidade, em prol do próximo. Por vezes vamos achar que é só do próximo, não. Essa ferramenta, primeiramente, é de domínio nosso.
é para aprimoramento nosso. Vamos auxiliar aos outros? Vamos. Mas primeiramente estamos sendo auxiliados, porque já estamos, no momento que estamos atendendo os irmãos, dando um trabalho, dando uma passividade, já demos um passo nesse aperfeiçoamento espiritual. Intelectual. Será que muda? Diz assim: o espírita esclarecido considerará o médium como um companheiro comum, portador das mesmas responsabilidades e fraquezas. Não o tomará por adivinho, oráculo ou revelador de notícias inadequadas. Por vezes nós achamos que o médium, ele está pronto, ele é perfeito, ou por vezes mesmo o trabalhador espírita, ele é perfeito. Não. Não nos tornamos perfeitos. Neste plano, não. Nós vivemos num plano de expiações e provas. Estamos aqui para expiar as dificuldades, os tormentos, os destrambelhos que por vezes nós temos, os nossos têm. Ah, mas pelo que tu está me falando, então, eu só não quero desenvolver essa mediunidade. É a escolha de cada um. Podemos viver destrambelhados, podemos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades através dessa ferramenta, auxiliando ao próximo. A escolha sempre é nossa. Assim como a escolha de trabalharmos no bem ou trabalharmos no mal. Podemos ficar na ignorância por esta encarnação inteira. Botarmos essa ferramenta lá no cantinho, deixarmos ela enferrujada lá no cantinho lá. Mas, hora ou outra, teremos que dar um banho nela. Teremos que afiá-la. Serviço. Quando capacitados e cientes da responsabilidade, comprometimento e disciplina, seremos convidados ao trabalho de caridade e auxílio ao próximo e a nós mesmos, através desta ferramenta colocada à nossa disposição para evoluirmos. Primeiramente a nós, repetimos, sempre é uma ferramenta para nosso melhoramento, para nosso desenvolvimento como espíritos imortais. Queremos? Trabalhamos e resgate. O que será esse resgate? Através da mediunidade podemos resgatar os débitos com os nossos irmãos de um passado não muito distante. Pois viemos, por vezes, nesta encarnação, para parar algumas arestas e não conseguimos. Além de não quitarmos os nossos débitos anteriores, adquirimos mais ainda. Saímos daqui mais endividados que aqui chegamos. Por quê? Por vezes esquecemos dessa ferramenta. Nos comprometemos no plano espiritual para virmos a este plano de provas e expiações com esta ferramenta. Por vezes não entendemos, não compreendemos, mas a gente sofre tanto com isso. Sofre porque quer, porque não compreende, porque não entende, porque por vezes não queremos fazer o sacrifício de deixarmos o nosso lar por uma hora e meia e virmos à casa espírita, nos esclarecermos. O plano é disso, é de provas e expiações. Nós temos que provar que queremos. Nós temos que tentar, pelo menos, nos melhorar. É difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil. Essa doutrina é tão nova. Mas a mediunidade, meus irmãos, não é de agora. Vejamos lá com Moisés, que nos traz os 10 mandamentos. Jesus, as curas, tantas outras coisas que a gente acha assim, não é do Espiritismo. Sempre existiu. A doutrina espírita, ela é uma ciência que nos proporciona esse esclarecimento diariamente, pois temos em nossos lares espíritos, podemos estudá-los a nós mesmos e não queremos.
Direito de cada um, respeita-se. E a solução? Dentro desse aprimoramento ainda falamos. Solução das dificuldades, com esclarecimento, dos problemas, da dor de cabeça, que por vezes não sabemos de onde vem, das crises de ansiedade, do toque, da depressão, de tantos outros distúrbios, né? Que não sabemos de onde se originam. E por vezes é essa ferramenta que está latente dentro de nós. Nós abrimos a porta e os irmãozinhos inferiores se aproximam de nós. Quanto menos esperamos. E nós nos queixamos, reclamamos de tudo e não procuramos saber os porquê. No livro dos médios, diz o seguinte: geralmente os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos dessa ou daquela natureza, da ordem, onde resulta que formam tantas variedades, a variedade de médios, né? Quantas são as espécies de manifestações. Aí, uma variedade de médiums, são tantas. Poderíamos citar algumas e trazer algumas para nós aqui. As principais são a dos médios e efeitos físicos, os médios sensitivos, a dos audientes, a dos videntes, sonambúlicos, curadores, os pneumatógrafos, os escreventes, os psicógrafos, e assim vai. É uma variedade, como citamos antes. Por isso, de nós termos que procurarmos quem nos auxilie, porque senão vamos usar esta ferramenta para o mal. Vamos ser presas fáceis desses espíritos, que por vezes não é nem por maldade, é por desconhecimento, que se aproximam de nós e se aproveitam da nossa ignorância, do conhecimento, do esclarecimento. Médios de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos de corpos inertes ou ruídos. Podem dividir-se em médios facultativos e médios involuntários. Então, esses médicos de efeitos físicos lá que Kardec, quando começou, que despertou a sua curiosidade lá com as mesas girantes, que nada mais era do que um efeito para divertir as casas de show, que lá traziam. Enfim, o movimento das mesas, as cestas, né? E ali foi despertando a curiosidade, o homem de ciência, Kardec, que foi, enfim, investigar esses fenômenos, que só poderia acontecer se ali, no saguão, no salão, enfim, existisse um médium que pudesse produzir esses efeitos. Os médios facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato próprio de sua vontade. Ele está sabendo, ele está ciente, ele sabe o que ele é capaz. Ele desenvolve esse efeito físico sabedor da sua mediunidade. Os médios involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado. Nenhuma consciência tem do poder que possui. Então ele faz, não sabe nem o porquê por vezes está acontecendo, não sabe nem de onde. Temos total desconhecimento do que está acontecendo à nossa volta. No livro dos médios, capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, lá na página 127 nos traz um exemplo, uma situação. Por vezes podemos até dizer que é corriqueira, acontece a mais das vezes e a gente nem se percebe dentro do nosso próprio lar. Alguns irmãos até poderão se identificar com a situação.
Poder-se-ão imputar aos espíritos certas desaparições de objetos cuja causa permanece ignorada? Algo desaparece dentro da nossa casa, por vezes é nós que escondemos de nós mesmos, né? Escondemos tão escondido que nem nós achamos. Podemos também impor tudo aos espíritos. Temos que ter essa clareza também. Me esqueci onde é que eu coloquei. Não foi os espíritos, mas acontece. Aí Kardec, os espíritos respondem. Isso se dá com frequência. Mais do que imaginamos. Então, os espíritos nos trazem esses esclarecimentos e às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo, enfim, o porquê disso. E acontece, e ali, dentro do nosso lar, está o espírito que promove, enfim, este efeito, e nós não sabemos o porquê. Por isso, de nós repetirmos, o esclarecimento é tão necessário, tão importante, para que nós possamos orientar aqueles irmãos que estão ao nosso lado. E trazer o esclarecimento importantíssimo. Trouxe aqui para nós olharmos juntos, vermos, ouvirmos, do Espírito de Verdade, autores diversos, uma lição que diz assim, é o capítulo 5, Decálogo para os médiuns, aqueles irmãos que estão afim, querem descobrir um pouquinho mais. No capítulo 26, item 7. 1. Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. 2. Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Quando colocamos lá do lado, sabemos que temos essa ferramenta e deixamos lá de cantinho, enferrujando. 3. Não te creias maior ou menor. Com as árvores frutíferas espalhando no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e sua expressão. 4. Não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como seja o fulgor das estrelas e a carícia da fonte, o lume da pressa e a bênção do coragem, não tem preço na terra. 5. Não contralises a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para a tarefa mais altas. 5. Não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originalmente de Deus. 7. Estuda sempre. À luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. 8. Não te irrites. Cultive a caridade, a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. 9. Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o mundo justo de ser. E ainda mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com te espanquem o rosto. E guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Não temas perseguidores. Lembra-te
da humildade do Cristo e recorda que ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com o suor das lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. Essa é uma mensagem de André Luiz, que ilustra mais ou menos o que nós trouxemos, né, quando a gente se dispõe para um trabalho tão importante, que é de auxílio e de caridade ao próximo, e a nós mesmos, né, que a gente não entende esta ferramenta, não compreende, não quer usar. De que forma que eu vou usar? Trabalhando no bem. E se pensarmos em auxiliar ao próximo com esta ferramenta, procuremos um lar onde podemos ser auxiliados primeiramente. Como dissemos, nós quando chegamos à casa espírita, não viemos à casa espírita para olhar, para passear, ou pelo amor. Nós viemos mais das vezes pela dor. Se não é nossa, é daqueles que estão ao nosso lado. Estejamos nós preparados para auxiliar aqueles que por vezes dependem de nós. Amigos, colegas de trabalho. Seremos por vezes taxados de loucos, mas não nos assustemos, que o máximo que dá no século XXI é nos internarmos no hospício. Antigamente éramos queimados em fogueiras, que éramos taxados de mexer com demônios. Por que não dizer, sim, demônios, os nossos demônios, os nossos pensamentos ruins, as nossas más atitudes, os nossos maus pensamentos, são os nossos demônios. É o que nos colocam na dificuldade, por vezes, de dar um passo a mais, de estender uma mão amiga, de dar uma palavra de conforto. É a nossa falta de confiança, nossa falta de fé, de amor, em saber que temos essa ferramenta. Como dissemos lá, todos nós somos médiuns. No livro dos médiuns, no capítulo 14, no item 159, ela é longa, não vamos ler toda, mas vamos ler só um parágrafo. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos por si mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos, os quais não se encontram alguns rudimentos dela. Então, independe, nós temos essa ferramenta. Não depende de cor, de sexo, pobreza ou riqueza, e sim depende do destino que vamos dar a ela, do que queremos fazer com ela. Se queremos trabalhar no bem, na mediunidade com Jesus, ou se queremos deixar ela como está. A diferença é essa. O que nos diferencia é isto. É sabermos o que fazer com esta ferramenta. E nada melhor do que numa casa espírita. Agradecemos a paciência de todos. E uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça em nossos corações.